Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. E a última semana de novembro foi assustadora para os investidores. Podia ter sido bem mais dramática do que foi. O Ibovespa foi atropelado e arrastado para o menor nível desde o começo desse governo. O dólar passou de R$ 6,10 pela primeira vez na história. Nível nunca antes alcançado, nem imaginado. Muito triste. O Brasil ficou bem mais pobre. Tudo isso sem pandemia ou uma guerra. E a culpa foi do tão esperado pacote de corte de gastos que frustrou a todos e veio com um escorpião junto. Uma derrota para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas ele já admitiu que pode ter que fazer algumas correções, que há coisas a serem feitas. E também teve uma ajuda do Centrão, que quando teve uma queda maior da bolsa e fez o dólar sair das máximas e voltar para baixo dos R$6. Mas nem tudo foi tão ruim na semana. O presidente Donald Trump completou a sua equipe econômica e agradou o mercado. E avisou, vai aliviar impostos para o seu povo, mas vai taxar os principais parceiros comerciais, China, Canadá e México. Já o Elon Musk, que nem tomou posse ainda, já tá cheio de ideias para cortar gastos nos Estados Unidos. É isso aí! Corte de gastos nos Estados Unidos. Por aqui, quinta-feira, a gente teve o último grande leilão, R$2 bilhões em concessões. E o governador Tarcísio foi lá na Bolsa, na B3, martelar, bateu o martelo com força. Hoje, ele, o governador de São Paulo, e o prefeito Nunes anunciaram um acordo com o governo federal, assinaram com o Lula mais de 10 bilhões em investimentos para São Paulo. Aí sim, vai Torinho! E o presidente Bolsonaro deu uma entrevista na capa do Wall Street Journal que deu o que falar, porque aparentemente ele pede ajuda a Trump para conseguir se candidatar de novo em 2026 e essa ajuda poderia ser através de sanções econômicas ao governo Lula. No fim da semana, o Ibovespa B3 terminou menos pior do que poderia, graças à ajuda dos bombeiros Lira e Pacheco ao Haddad, que eu vou falar já já. A bolsa caiu em torno de 3% e voltou para o patamar dos 125 mil pontos, enquanto o dólar, que bateu 6,11, voltou bastante e fechou abaixo dos R$6. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextou de hoje. Haddad perde de nocaute. Finalmente o tão esperado pacote de corte de gastos foi anunciado. Pacote esse que seria a salvação das contas públicas e poderia esfriar as expectativas de inflação e derrubar os juros e animar o mercado e animar a economia. Mas o tiro saiu pela culatra e foi tudo ao contrário. Simplesmente ninguém gostou do pacote. Para vários analistas, foi um pacote de corte de gastos sem cortes. Parece inacreditável, mas o anúncio trouxe projeções de economia irrealistas. Haddad falou em economia de quase 72 bilhões de reais em 2 anos, mas para o mercado, no máximo, só vai dar para economizar metade disso. Logo, a conta não vai fechar. Para piorar, o pacote veio acompanhado de uma bomba para o rombo das contas públicas, justamente quando era preciso cortar gastos. Veio uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Inacreditável. Deve custar entre 35 e 55 bilhões de reais aos cofres públicos. Com isso, o dólar disparou para a máxima histórica na quinta-feira. Na sexta, bateu R$6,11. E quem ajudou o Haddad hoje fez o dólar voltar para baixo de R$6 foi o Centrão. O Lira e o Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, disseram que só vão analisar qualquer corte de receitas ano que vem e que isso só seria aprovado se houver condições fiscais. Se não, não. Segundo ponto, dólar dispara. Essa semana foi um desastre pro Brasil e o dólar bateu 6,11 pela primeira vez na história. Tá todo mundo mais pobre e a inflação poderia acelerar muito se o dólar não recuasse rápido. E graças à ajuda de Lira e Pacheco, o dólar recuou. Saiu das máximas históricas e voltou para baixo de R$6. Eles disseram que só vão analisar as renúncias de receitas que a gente viu lá no pacote de cortes de gastos ano que vem e só iam aprovar se houver condições fiscais, deixando claro que se não tiver equilíbrio, isso não passa. O mercado respirou
aliviado. O Haddad deve uma para eles, mas mesmo assim a situação segue tensa e o dólar altíssimo, apesar de ter saído das ultras máximas. O recorde anterior do dólar era R$ 5,90. Logo quando o Covid chegou aqui no Brasil, lá em maio de 2020, lembra quando fecharam tudo e a gente foi obrigado a ficar dentro de casa? Quase 2 anos! Meu Deus, que insanidade que foi aquilo, até arrepio de lembrar. A percepção de falta de compromisso do governo com as contas públicas ao anunciar o pacote de corte de gastos decepcionante, visto como irrealista, é a primeira razão da disparada do dólar. A segunda é o governo ter incluído no pacote de corte de gastos uma medida que diminui receitas. É isso aí que você ouviu, você não ouviu errado não. O pacote que era para diminuir os gastos, na verdade diminuiu as receitas. Os investidores bateram em retirada do Brasil. O JP Morgan disse que o pacote falhou em recuperar a credibilidade da política econômica e deve exigir aumentos mais fortes nos juros. Já se fala em Selic em 15%. A terceira razão foi o presidente Lula repetir que não entende por que os juros estão tão altos no Brasil e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizer que a nova composição do Banco Central, que vai ter maioria escolhida pelo presidente Lula no ano que vem, né, a partir do mês que vem, vai cuidar do povo. Os investidores entenderam que o Banco Central pode cortar os juros mesmo se fosse necessário subir os juros. E se isso realmente acontecer, os R$ 6,11 é pouco pro dólar. No ano, o real é a moeda com pior desempenho no mundo. Terceiro ponto, Elon Musk sugere o primeiro corte de gastos dele. O dono da Tesla e dono do X, o ex-Twitter, escolhido pelo novo governo de Donald Trump para cortar gastos federais, já mostrou a que veio. Na quarta-feira, ele sugeriu que vai eliminar o Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor, uma agência que supervisiona as finanças do consumidor americano. Abre aspas, existem muitas agências reguladoras duplicadas, ele escreveu numa postagem do X. O bilionário aliado do Trump, que vai comandar o recém-formado Departamento de Eficiência Governamental, disse que vai tentar cortar 2 trilhões em gastos do governo americano, mais do que 12 trilhões de reais. Mas não, que agora o dólar fechou abaixo de 6. 12 trilhões de reais. Quarto ponto, o investidor recompensa esforços de Milei. Os investidores estão abraçando os esforços do presidente argentino Javier Milei para conter a inflação e reverter anos de déficit nas contas públicas da Argentina. A Bolsa da Argentina é a melhor do mundo nesse ano, que é o primeiro ano do governo Milei. E o fundo de ETFs que representa as ações da Argentina, né, que segue as ações da Argentina, registrou aportes recordes nessa semana. Os investidores estão otimistas com a terapia de choque do Milei, a estratégia contínua de corte de gastos chamado motosserra. Qualquer empreendedor sabe, custo é igual unha, tem que cortar o tempo todo. O Global X MSCI Argentina, que é um ETF, um fundo negociado em bolsa que replica a bolsa da Argentina, captou 144 milhões de dólares nessa semana. Foi recorde, touro de ouro. Será que foi o tourinho que eu dei pra ele lá no Rio de Janeiro que tá trazendo sorte? Acho que não, é a competência dele. O Morgan Stanley destacou que houve um progresso extraordinário da Argentina em 2024, com ajuste fiscal e esforços de desregulamentação. É isso aí. E pra semana que vem, vai ter uma bateria de dados de emprego nos Estados Unidos, além dos PMIs em vários países, e a reunião do OPEP+, que foi adiada de domingo pra quinta-feira, dia 5. E hoje, gente, é o último dia da Black Friday da New Cursos, e os meus cursos estão com o maior desconto de todos os tempos. Não perca essa oportunidade de aprender a investir melhor. Corre lá, aproveite. Além de ultra barato, dá pra dividir os cursos em 12 vezes sem juros. niucursos.com.br. Lembre-se, para investir melhor e prosperar na vida, você tem que entender economia. Não tem jeito. Se eu fosse você, pegava logo a trilogia Touro. De novo, niucursos.com.br. São as últimas horas da Black Friday da New Cursos. Eu sou Pablo. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!